das coisas mais difíceis de observar hoje em dia é a pessoa assumir algum erro. Eu errei, eu vacilei, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu cometi esse erro de forma genuína. A pessoa simplesmente chegar e falar que errou, que vai assumir aquele erro ali. Dificilmente você vai encontrar isso nos dias de hoje. E quando a gente vai para o universo da internet, aí que as coisas desandam de verdade, aí que as coisas vão por água abaixo. Porque na internet todo mundo é rico, todo mundo é milionário, ninguém nunca erra, todo mundo é muito inteligente, todo mundo sabe de tudo ao mesmo tempo. Quando a gente vai para a vertente, né, para a seara de investimento, aí que as coisas tendem a piorar cada vez mais, porque na internet ninguém, né, todo mundo sabe o momento exato de você investir, sabe no que investir para principalmente você ter uma rentabilidade, aqueles patrimônios astronômicos. Afinal, na internet todo mundo acerta tudo. Mas na vida real você sabe que não funciona dessa forma. Geralmente a gente erra. E quando a gente erra, a gente o quê? Tenta acertar para não errar novamente. E o papo de hoje, pessoal, com o Café com Hermônios é justamente sobre isso. Sobre os erros que eu cometi, que me fez perder dinheiro e que eu quero que você aprenda com os meus erros para você não cometer e não perder dinheiro também. Então, já separa aí o seu cafezinho para a gente bater esse papo bem legal no dia de hoje. E no final do vídeo eu vou te apresentar também dois tipos de dinheiro. Isso mesmo que você escutou, dois tipos de dinheiro que a gente vai fazer um link diretamente com esse tipo de dinheiro e com os erros que eu cometi lá no passado que me fizeram aprender bastante coisa e é justamente isso que a gente vai começar a partir de agora. Dá um golinho no café e vamos para o que interessa. Pessoal, eu tenho comigo que uma das coisas que mais fazem as pessoas perderem dinheiro é a ganância. E comigo foi mais ou menos isso, foi um mix de ganância com desconhecimento. Isso mesmo, eu não sabia de fato e eu só fui descobrir isso depois que eu realmente assumi o prejuízo, depois que eu falei assim, rapaz, olha onde que eu estava me metendo, né? Eu realmente não sabia do que se tratava essas empresas. Pois bem, era lá mais ou menos em 2020, 2021, lançou o IPO de duas empresas, mas eu não entrei no IPO. E as empresas decolaram bastante, subiram bastante na cotação e eu falei assim, rapaz, esses negócios aqui são bons. Vou me inteirar aqui mais ou menos para saber, né, do que se trata essas empresas. E aí fui lá, fui lendo alguma coisa, vi que o CEO estava falando, e falei, rapaz, esse negócio é bom mesmo, isso aqui é o futuro do Brasil. Uma empresa de energia solar e a outra empresa que era venda de locação de automóveis de rural, trator, caminhão, essas coisas. Logo, logo você vai saber as empresas que eu vou te contar quais são elas, inclusive está na Bolsa de Valores até hoje. E aí, beleza, eu falei assim, rapaz, isso aqui é realmente o futuro do Brasil. Vou começar a comprar essas ações aqui. E aí fui lá, coloquei um tanto de dinheiro numa ação, depois coloquei outro tanto de dinheiro na outra ação, e aí as empresas começaram a cair a cotação. Aquele lucro esperado, aquele crescimento esperado não veio na medida que o mercado esperava. O que acontece com as cotações? As cotações vão lá e acabam desabando. À medida que as cotações foram desabando, o que eu fui fazendo? Fui comprando mais. Ah, comprei mais um tanto aqui, comprei mais outro tanto aqui, comprei mais um tanto. Ah, então a cotação caiu, então é oportunidade. E aí uma das coisas que você vai aprender nesse vídeo, que nem tudo que cai é oportunidade. Eu aprendi isso da maneira mais amarga possível, porque as coisas foram caindo e eu fui comprando, as coisas iam caindo e eu fui comprando, ou seja, fazendo aquele famoso preço médio ou preço médio, porque quando você compra uma ação que está perdendo fundamento, na verdade você está jogando seu dinheiro fora. E a primeira empresa que eu vou falar para vocês é a Vamos 3, inclusive ela está na Bolsa de Valores hoje. Eu comecei a comprar ela a R$ 14, aí ela caiu para 13. Foi para 12, foi para 10, foi para 9, foi para 8, foi para 7, foi para 6, foi para 5. Hoje ela já chegou a R$ 2,70, que eu até olhei um tempo desse atrás. Eu cheguei a vender as ações da Vamos 3 por volta de R$ 5,30 mais ou menos. Mas eu perdi muito dinheiro com ela, aproximadamente R$ 12.000. Cá entre nós, R$ 12.000 é bastante dinheiro e é uma coisa que eu não quero que aconteça com você. E para não acontecer com você, você precisa tomar alguns cuidados. Ao se investir em alguma coisa, você primeiro tenta entender completamente o que funciona, como é que funciona aquela empresa, quais são as perspectivas, quais são os riscos, porque o que acontece? Eu só vi a parte boa da empresa.
Quando eu fui lá comprar as ações, quando eu estava comprando, eu só estava comprando a ideia de que tudo era mil maravilhas. Mas na verdade, para virar mil maravilhas, precisavam de trocentos sis na frente antes. Ou seja, se a taxa de juro cair, se a economia melhorar, se não sei o que lá. Então, quando você vai investir em alguma coisa, primeiramente, é o feijão com arroz que dá certo, beleza, ótimo, né? Ver as perspectivas, ver quais são os riscos. Porque se depender de muito si, pessoal, cai fora, não vale a pena. Depois desse amargo todo, vou tomar um golinho desse cafezinho para eu te falar qual que é a segunda empresa que eu investi. Chama-se Live Tech da Bahia. Hoje ela nem é mais conhecida como Live Tech da Bahia, e sim WDC Network, um negócio assim. Eu parei de acompanhar essas empresas quando eu vendi elas. Essa daí, como é que foi? Eu comprei ela a R$ 26, praticamente no topo histórico da empresa, porque eu estava acreditando que era o futuro do Brasil. A empresa de tecnologia e principalmente empresa de energia solar. Eu falei, cara, isso aqui é o futuro do Brasil. Justamente, um pouco de ganância e um pouco de desinformação deu o combo completo. Fui lá, comprei a R$ 26, a empresa começou a cair, 25, 24, 23, 20, 18. Quando chegou em R$ 17 e eu já estava veiaco com aquela Vamos, né, que eu já tinha perdido, eu falei, rapaz, R$ 17. Deixa eu tentar entender mais ou menos como é que funciona esse negócio aqui direito. E aí, quando eu percebi que precisava de mais 300 cis para a empresa decolar, eu falei, não, vou vendê-las agora. Vendi por volta de 16 a 17 reais, um prejuízo de aproximadamente 6 mil reais. Pois bem, a gente soma 12 mil de Vamos, mais 6 mil de Live Tech da Bahia, aproximadamente 18 mil reais. Para vocês terem noção, antes de gravar esse vídeo aqui, eu até abri lá o Google lá e fui descobrir, né, que a empresa agora, antes era chamada LiveTech, onde eu investia, aí depois virou WDC, né, Network, e hoje a cotação está por volta de R$ 2. Eu vendi ela ali, eu falei assim, caraca, eu não, porque quando a gente vende, pessoal, a melhor coisa é você parar de acompanhar. E aí eu falei, rapaz, olha só se eu tivesse continuado nessa furada aqui, nessa barca furada. Já tinha entrado na barca furada, ainda bem, né, que quando tava ali ainda conseguindo sobreviver, ainda consegui pular fora do barco, mas o barco foi só afundando mais e mais. E aqui cabe até um disclaimer, porque pode ser que daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, 20 anos, sei lá, pode ser ano que vem, for, né, essas empresas podem simplesmente virar a chave do negócio e realmente aquela perspectiva boa que tinha lá atrás, né, realmente se concretizar, passar todos esses CIs aí e a empresa se concretizar e realmente valorizar bastante. Mas aí eu já caí fora dessa e agora estou só no feijão com arroz, que é o que funciona na Bolsa de Valores. E a segunda lição que a gente pode tirar disso daqui também é sobre a diversificação. Porque, pessoal, o que acontece? Imagina, né, se a gente for ganancioso o tempo inteiro e colocasse todo o dinheiro lá. Olha só o ferro que eu ia tomar. Rapaz, a gente para e pensa, fala assim, cara, a ganância, ela cega a pessoa. Porque, na minha percepção, era um investimento muito óbvio, mas na verdade não era tão óbvio assim. E quando a gente fica ganancioso, a gente tende a perder, porque a gente ignora os riscos completamente daquele investimento. Então, pessoal, nem tudo que reluz é ouro. Quando o pessoal enfeita demais, quando o pessoal fica firulando demais, enfeitando demais, pode perceber, pode desconfiar que tem coisa errada aí. Dá mais um golinho de café aí para você entender agora os dois tipos de dinheiro. O primeiro tipo de dinheiro é aquele que vai fazer você ficar rico. Um dinheiro para fazer você ficar rico, para você aumentar o seu patrimônio, para você aproveitar as oportunidades que a vida te oferece. O segundo dinheiro, o segundo tipo de dinheiro é aquele dinheiro para você não ficar pobre. Nossa, Bruno, como assim? Um dinheiro para eu ficar rico e um dinheiro para eu não ficar pobre? É isso mesmo. O primeiro tipo de dinheiro é o dinheiro da oportunidade. É aquele dinheiro que você vai deixar ali no CDB, que vai deixar ali no Tesouro Selic, no Tesouro Reserva. Inclusive tem até vídeo meu aqui explicando qual que é a diferença deles, qual que é o melhor para você. É aquele dinheiro que você vai deixar na renda fixa. E quando as oportunidades aparecem, porque aparece oportunidade o tempo todo. Às vezes a pessoa está ali apertada, está querendo vender um carro de 100 mil, está oferecendo por 70 mil porque ela está desesperada no dinheiro, ela precisa daquele dinheiro. E às vezes você está lá com o dinheiro parado e fala assim, opa, tá aqui, ó. Quem está com dinheiro está aqui, vou te pagar esses 70 mil reais nesse carro aqui agora. E aí, né, você com tempo e com mais calma, você consegue vender aquele carro com um valor bem maior. A mesma coisa acontece, às vezes, com lote, com apartamento, com casa. Às vezes as pessoas estão desesperadas aí, precisando do dinheiro de imediato.
Esse dinheiro de você ficar rico é justamente isso, para você aproveitar essas oportunidades que a vida vão te oferecer. Na Bolsa de Valores funciona mais ou menos assim. A Bolsa de Valores é um exemplo clássico aqui para quem investe. Às vezes as coisas estão tudo certas. Vou usar um exemplo aqui do Banco Itaú, por exemplo. Tá tudo certinho, mas aí o mercado deu uma panicada geral, né? Tudo tá caindo. Aí a ação do Banco Itaú, que antes era R$ 40, você tá lá na Bolsa de Valores, ela tá R$ 30, tá R$ 25 do nada. Tá caindo lá no pregão muito e muito. E aí você fala assim, opa, isso daqui é uma oportunidade. Eu tô com dinheiro aqui de oportunidade, eu tô com dinheiro aqui para aumentar o meu patrimônio, então tá aqui, quem tá com dinheiro tá aqui, vou lá comprar essas ações. E aí, pessoal, geralmente quando isso acontece, quem investe sabe o que eu estou falando. Geralmente quando acontece essa panicada geral aí no mercado acionário, as coisas tendem a voltar muito rápido. E aí, né, passa 1, 2, 3 dias, às vezes até menos, as ações vão lá e voltam tudinho. Ou seja, você ganhou ali 10, 15, 20%, assim, ó, rapidinho. O segundo tipo de dinheiro é aquele dinheiro para você não ficar pobre. Ou seja, aquele dinheiro que você vai ter para reserva de emergência. E aí é o mesmo tipo de investimento. Para você colocar num CDB, num Tesouro Selic, num Tesouro Reserva, né? Eu vou deixar o link para você entender de fato, de verdade, como é que funciona tudo isso. Para você realmente, pessoal, quem está respirando, está sujeito a algum tipo de imprevisto. E quando os imprevistos acontecem, você vai lá na sua reserva de emergência. Justamente, quem tem reserva de emergência não vai pedir dinheiro para quem está lá, ó, na reserva de oportunidade, vai falar assim, opa, quem está com dinheiro está aqui. Você está aí apertado, teve esse imprevisto aí, mas quem está com dinheiro está aqui. Então tem esses dois tipos de dinheiro. O dinheiro da oportunidade para você aproveitar as oportunidades que vão aparecer na sua vida e o dinheiro da reserva de emergência, uma doença, às vezes o carro quebrou, alguma pessoa doente na família, sei lá, pessoal, qualquer coisa, algum imprevisto aí na sua casa, as coisas acontecem. É o que eu te falei. Quem está respirando está sujeito a imprevisto. E vocês lembram que eu falei para vocês que a gente ia linkar essas duas informações para a gente concluir esse raciocínio? Pois é o que a gente vai fazer agora. Nem tudo, pessoal, que cai é oportunidade. Eu aprendi isso de forma muito amarga na minha vida, perdendo dinheiro. Eu não quero que isso aconteça com você. Então, quando você tiver a sua reserva de oportunidade, quando você tiver aquele dinheiro que vai te fazer rico, estude de verdade antes de você aplicar em qualquer investimento, antes de você fazer qualquer aplicação. E nem precisa ser na bolsa de valores. Às vezes você vai comprar um terreno, às vezes vai comprar um lote, às vezes vai comprar uma casa, um carro. Estude direitinho, porque não coloque o seu dinheiro de oportunidade numa barca furada. E o segundo link que a gente pode fazer, eu acho até mais importante esse, é para você ter uma reserva de emergência, porque isso vai te dar segurança, vai te dar liquidez, vai te ser aquele colchão para você falar assim, caraca, deu errado lá atrás, eu perdi dinheiro, mas eu tô com essa minha reserva de emergência aqui, porque os imprevistos vão acontecer. Imagina se eu não tivesse essa reserva de emergência, imagina se eu não tivesse diversificado lá o patrimônio, tivesse colocado tudo só nessas duas ações, teria perdido bastante dinheiro. E aí, quando a pessoa perde dinheiro, o que ela tende a fazer? Ela tende a fazer o quê? A tentar ganhar numa próxima ação, num próximo investimento, numa próxima aplicação. Isso, a pessoa fica tão cega, se você não tiver diversificado, a pessoa fica tão cega que ela fala assim, cara, perdi tudo aqui, agora eu preciso recuperar o mais rápido possível. Você menos percebe, você já está falido. E eu não quero que isso aconteça com você jamais. Bom, eu vou chegando ao final desse vídeo, eu espero de verdade que eu tenha te ajudado de alguma forma, que eu tenha conseguido atingir os meus objetivos. Quero o quê? Mostrar os meus erros e fazer, principalmente, não só mostrar, mas fazer com que você aprenda com os erros que eu cometi, que me fez perder dinheiro, para você não cometer esses mesmos erros aí na sua vida financeira. E se eu te ajudei de alguma maneira, e aí, pessoal, aqui vai um pedido muito sincero. Deixe seu like, deixe sua curtida, encaminhe esse vídeo para alguém, ou se não, deixa um comentário aqui embaixo da sua vida pessoal, da sua vida financeira mesmo. Pô, Bruno, eu também vacilei, errei feio nesse investimento aqui. Pô, Bruno, uma vez eu emprestei um dinheiro para fulano de tal, achando que ia ser mil maravilhas, e fui lá e perdi dinheiro, a pessoa nunca me pagou. Então deixa aí aonde você errou, para as pessoas lerem e falar assim, caraca, realmente, olha, o que a pessoa lá está falando já aconteceu comigo também, tá bom? Dessa forma a gente vai um ajudando o outro e a gente vai tendo uma vida melhor, não só financeira, mas também de forma pessoal. Eu vou ficando por aqui, se inscreva no canal também, não esquece não. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até mais.